Quando a gente olha assim o mundo e quando a gente ouve as notícias do mundo, né? A gente fica assim pensando, meu Deus, o mundo está tão desorientado, tão perdido, tanta violência, tanta miséria. Quase que não se ouve nada de bom nos noticiários. Quase que não se ouve, não se escuta nada. Parece que toda vez que o repórter abre a boca, ele só fala coisa para causar medo, para gerar pânico, insegurança. As estatísticas do jornal, do noticiário, são estatísticas normalmente assim, desanimadoras, né? Muitas vezes os caras afirmam, esse ano tantas pessoas vão ter câncer. Esse ano também tantos vão morrer assim, e tantos vão contrair isso. E parece que tudo que eles falam é para o caos, né? Todo o tempo o caos. Mas a gente sabe, o cristão sabe, que todo esse caos que a gente vive, ele é consequência. Ele não é causa apenas, ele é consequência. E sempre foi assim. Na história do mundo, a gente sempre vê, quando a gente lê principalmente a Bíblia, que é um livro que conta muito a história do povo de Israel e depois também dos gentios, quando Jesus chega, e dos outros povos, a gente vê claramente que tudo que se viveu de alguma forma, irmão, estabelecia uma relação com Deus. Por exemplo, eu não vejo na Bíblia, já procurei, mas não encontrei, alguém que tenha morrido porque não se cuidou. Ah, não tomou o remédio no dia certo, morreu. Não tem na Bíblia. Não chegou na hora certa lá no médico, morreu. Não tem. Não tem. A Bíblia chega a dizer que um rei chamado Asa morreu porque não confiou em Deus, confiou mais nos médicos que em Deus. Então, a Bíblia diz, a Bíblia que é o nosso livro, diz que quem domina e reina sobre tudo é o Senhor. As Escrituras declaram que não devemos ter medo, temer ao homem e nada mais, além do próprio Senhor. Diz que Ele reina soberanamente e poderosamente. E não apenas reina, Deus Ele trouxe a solução do problema. Aí você, mas como, Franco? Eu sei que muitas vezes de forma subjetiva, a gente diz assim, Jesus é a solução. E quando uma pessoa escuta isso, Jesus é a solução, ele não tem ideia do que a gente está falando. Ele não tem nenhuma ideia. Não, de verdade, não tem. Ele pode crer nessa palavra, começar a andar com Jesus, mas só depois que ele começa a andar com Jesus, é que ele realmente passa a ter ideia de que Jesus é a solução de Deus. Solução final. Ele vai descobrir que Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele também ressuscitou dos mortos. E que Jesus nos deu vida juntamente com ele e nos fez filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós passamos a ter direito a receber o Espírito Santo na nossa vida. Você pode dizer amém ou não? E que esse Espírito Santo em nós é que faz, de fato, toda a diferença. Então, não é apenas um momento quando você diz assim, eu agora sou um cristão, eu agora recebi Jesus. Não, você vai receber Jesus de verdade. Jesus entra de verdade na vida de uma pessoa. Ele entra para valer.
Ele vem morar dentro do homem. Jesus falou assim: eu e o Pai viremos e faremos o quê? Morada na pessoa. Ele vem morar. Ele não dá uma solução a longa distância. Não dá uma solução. Ele não fala de longe para você ouvir aqui e andar. Ele próprio vem morar dentro desse homem. Você crê nisso que eu estou falando? Eu sei que vários, a maioria aqui já sabe disso, já prova isso. Sabe que Deus habita nele, sabe que somos templo do Espírito Santo. Você diz amém? E que no plano de Deus nós deveríamos ser pessoas assim cheias da presença dele. Aí você diz: por que, Franco? Vamos ler Coríntios 13. Paulo está escrevendo para uma igreja cheia de problemas. Cheia de problemas. Então, vou parafrasear aqui o texto de Coríntios, ou melhor, a carta, vou encaixar ela, eu gostaria de encaixar na tua vida. Faz de contas que você está cheio de problemas. Faz de contas. Faz de conta que a tua casa está cheia de problema, que você está com problema no trabalho, com o filho. Faz de contas. E aí, tu tem visto um monte de problema na tua casa. Divisão, imoralidade. O negócio está feio. Gente com todo tipo de situação, né? Essa igreja, por exemplo, tinha gente até que estava doente por causa de briga. Porque era outra coisa também que Coríntios 11 fala. Que eles estavam fracos, estavam doentes e até alguns já tinham morrido, porque eles comiam a ceia sem discernir, sem entender que eram irmãos. Então faz de conta que a tua casa está assim, tá? Um caos. Um caos. E agora, Paulo quer falar contigo sobre a solução de Deus, tá? E você é uma pessoa crente, você ora, você fala em línguas o dia inteiro, e profetiza, e tem fé, e você está cheio de dons. Na verdade, na tua casa, vamos fazer de contas, que na tua casa, além de você, tem outras pessoas também com esses dons também, que também são batizados com o Espírito Santo, que também falam em línguas, que também profetizam, que também têm fé para fazer as coisas. Então faz de contas que na tua casa a coisa está assim. Embora um monte de crente, mas está cheio de problema. Porque assim era a realidade dessa igreja. Era uma igreja cheia de dons, cheia de crentes e cheia de problemas. Não sei se é possível isso. Alguém pode dizer: mas como é que pode ser cheio de dons, cheio de crente e cheio de problema? E vamos ver aqui o que Paulo fala quando ele apresenta um caminho mais excelente, um caminho sobremodo excelente. Quantos querem ler comigo? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Aqui ele está se referindo ao dom de línguas, tá, amados? Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Quer dizer, vai ser um som que não vai produzir nada. Vai se falar muito em línguas, línguas sem amor, é som que não produz nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então agora, ele não apenas está dizendo que a falta do amor é um dom inútil. Ele está dizendo agora que você nada é, eu nada sou, nada seremos, se o amor não estiver presente de fato na nossa vida. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. Então ele diz que a falta do amor torna os nossos dons inúteis. A falta do amor diz que nós não somos nada, mesmo manifestando todos esses dons. E a falta do amor diz que mesmo que a gente opere com grande generosidade, diz que não tem nenhum proveito. É absurdo e forte isso aqui que está falando, né? Imagina alguém dar todos os bens aos pobres. Ou ainda dar o próprio corpo para ser queimado. Eu vou dar uma pausa aqui, antes de falar do amor. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu tinha umas coisas assim na minha cabeça muito difícil de entender. Por exemplo, eu sempre criei que uma pessoa que dá os bens para o outro ama a outra pessoa. Sempre criei nisso. Eu sempre acreditei que um ato de você sacrificar a própria vida, puxa, o cara deu o corpo para ser queimado. Isso só pode ser por amor. Até o dia que eu comecei a compreender melhor essa doutrina, e eu tive contato com uma pessoa espírita que defende as boas obras assim, como expressão de amor. Expressão de amor. E naquele contato, foi uma coisa até muito interessante, aquele contato. Porque era assim, era alguém que defendia as benevolências e as entregas e as doações, mas não estava disposto a seguir casado com a esposa dele. Foi muito interessante. Esse dia foi revelador para mim. Porque eu já tinha uma ideia sobre o amor na relação marido e mulher. Quando a Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher, Efésios 5. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí pela primeira vez eu entendi, o homem de verdade pode dar os bens e não amar. O homem pode realmente dar os bens e não amar. O homem pode fazer um monte de coisa e não amar de fato. Por quê, Franco? Porque eu posso dar meus bens para eu ficar bem na fita com Deus e com os homens. Para eu parecer que sou um homem generoso. Isso eu posso fazer e não renunciar à minha própria vida. Porque o amor está muito relacionado à renúncia da própria vida. Mas de um lado eu dou meus bens e do outro lado eu mando minha mulher embora. Porque eu estou cansado e não quero suportá-la mais. Não quero mais me relacionar com ela. Não quero mais tê-la. Não quero mais honrar minha palavra. Não quero mais honrar minha aliança. Eu cansei. Mas eu posso seguir fazendo. Eu posso despedir minha mulher e seguir falando em línguas. Eu posso maltratar minha família e seguir profetizando. Eu posso, amado. Eu posso. Eu posso ser o cara mais rude, grosso na minha casa e seguir tendo fé. Para quê? Para fazer milagre, transportar montes. Eu posso. Você também pode. Você também pode. Diga comigo assim, Deus... Bom, diga junto comigo, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Como é que eu vejo Coríntios 13? Eu vejo assim, os dons, diz a Bíblia, são irrevogáveis. O dia que Deus te deu um dom de falar em línguas, Ele te deu. Você vai seguir falando em línguas. Você só não fala em línguas se você não quiser usar o dom, mas você vai seguir falando. O dia que Deus te deu um dom para você ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tu vai seguir com esse dom. Tu pode cair, tu vai seguir falando, quando tu abrir a boca o pessoal vai fazer, caramba, quanta sabedoria, vai falar. Deus deu dom a Salomão de sabedoria, nunca deixou de ser sábio, e
acumulou para ele 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, e depois se atrapalhou todo com a mulherada. O final da vida de Salomão, caos. Mas ele tinha um dom com ele. Fé. De repente você tem o dom da contribuição, onde você bota a mão, sai dinheiro e você tem dinheiro para dar. E segue dando, não muda. Você pode ser uma mulher insubmissa. Você pode ser uma mulher carnal, dura, incrédula, mas ser uma mulher que abre a mão para dar para os pobres, abre a mão para dar para as pessoas, que faz grande soma de oferta, de dízimo. Pode, você pode fazer isso. É um dom que Deus te deu. Diga comigo, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Como é que eu vejo Coríntios? Eu vejo assim, uma coisa é você manifestar o dom que Deus te deu. Outra coisa é você manifestar o Deus que te deu o dom. Uma coisa é você pegar o que Deus te deu e mostrar para todo mundo, exibir. Outra coisa é você mostrar o Deus que te deu tudo que você tem. A palavra glória, diga glória a Deus. A palavra glória está sempre relacionada à visão. Ninguém escutou a glória, a não ser que seja a irmãzinha, né? Irmã Glória. Aí você escutou a glória. Mas ninguém escutou a glória. A glória você vê. Então toda vez que a Bíblia, Jesus usa essa expressão várias vezes, né? Glorificar o nome do Pai. Glorificar é tornar visível. É alguém ver. Ver. Então, um homem, uma mulher, qualquer um de nós podemos manifestar os dons de Deus e devemos, porque Deus nos deu dons para serem usados. Você diz amém ou não? Mas a gente não pode negligenciar o dono do dom, a presença dele em nós. E é isso que Paulo está falando. Paulo está, você manifestar os dons e não ter a presença. Por que eu falo da presença? Mas Paulo não está falando para Paulo, está falando do amor, amado. Esse amor aqui é a presença de Deus no homem. Romanos 5,5, tu pode ler. Romanos 5,5. Diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, é derramado em nossos corações, por quem? Por quem que é derramado? Não lembra não? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Então, a presença de Deus no homem é garantia do amor de Deus no homem. Quanto mais vazio de Deus estamos, mais vazio do amor estamos. A solução de Deus para o mundo não foi apenas nos dar dons. Porque se fosse dar os dons, Paulo não teria dito que é inútil, Paulo não teria dito você não é nada, Paulo não teria dito nada vai te servir. Se Deus apenas quisesse nos capacitar com dons. Deu para entender ou não? Deus falou, vou resolver o problema do mundo, vou encher minha igreja de dom. Aí deu dom para todo mundo. Se os dons fossem garantia de sucesso, a igreja de Corinto não estava como estava. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não adianta vocês terem dons. Olha, um dos motivos de briga entre eles eram os dons. Se lembra? Um dos motivos. Uns exibiam dons e queriam ser mais do que os outros porque tinham mais dons. E outros se achavam menores, insignificantes, porque não tinha todos aqueles dons. Então tu vê, os dons mesmo era um dos motivos dos problemas da igreja em Corinto. E Paulo, ele quer mostrar, ele começa assim, né? Ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Caminho é meio.
A solução do problema da tua casa não são teus dons. Não são teus dons, teus dotes, nenhum deles. Nenhum talento teu vai resolver o problema da tua família. Não vai. Pelo contrário, pode despertar ciúme, inveja, divisão ainda. Qual é a solução? A solução foi a solução que Deus deu. É o amor. É a presença dele de verdade em nós. É o amor. Olha o amor. Vamos ver como Paulo descreve o amor. Versículo 4. O amor é o quê? Lê aí comigo. Paciente. Então para pensar assim. O Deus que mora em você é paciente. É paciente. Nós viemos numa viagem agora, Claudinho e eu, passamos aí 4 ou 5 dias em Brasília. 5, 6. Voou, né, cara? Deve ter sido isso mesmo. 6 dias. Interessante, né? Muitas ministrações, mas também muito trato pessoal, né? No meio dos irmãos. O amor é paciente. O Cláudio usou uma frase lá que eu gosto dele. Ele falou assim: Deus não é paciente até que a paciência dele acabe. Deus é paciente até que você mude. Até que você seja outra pessoa. A paciência de Deus, né, até quando você diz assim, até Deus fala, chega, acabei. Graças a Deus que não é assim, né? A paciência, a longanimidade de Deus não acaba quando Deus falou assim, puxa, agora acabou. Minha paciência esgotou. Vamos embora, vou te arrebentar agora. Graças a Deus que não é assim. Porque Deus, ele é paciente mesmo para nos moldar. Diga comigo, o amor é paciente. Olha, o Deus que mora em você, ele é paciente. O Deus que mora em mim é paciente. O amor é paciente. Então, se você perdeu a paciência, cuidado. Porque você pode estar perdendo o amor. Porque o amor é paciente. O amor é paciente. O amor é o quê? Benigno. Quando eu leio que o amor é benigno, eu me lembro da parábola do servo que não perdoava. O Senhor diz assim, servo malvado, servo maligno, eu te perdoei, por que você não perdoa? Então, a presença do amor é garantia de perdão. Vai ter perdão. Vai ter perdão. Vai ter perdão nessa casa. Vai ter perdão nessa casa. Você pode dizer amém ou não? O amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes porque ele não briga pelo que tem. Ele não tem medo de repartir o que tem. Ele não tem medo de perder. Por quê? Porque nós não temos nada que a gente não possa de fato renunciar. Se existe algo na tua vida que você diz assim, eu não posso abrir mão disso, você não possui esse algo. É esse algo que te possui. Você é escravo desse negócio que você não pode abrir mão. A verdadeira liberdade é quando você renuncia a tudo quanto tem para seguir a Jesus. Se você tiver um tesouro na tua vida, que você diz, isso aqui eu não posso dar. Cuidado, aquele tesouro te possui. Você é escravo daquele tesouro. Porque o único bem que a gente não pode renunciar é o bem maior. É o nosso Deus, a nossa vida. Você diz amém ou não? Não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós, normalmente, na vida,
a gente cai numa cilada. Qual é a cilada? A cilada de olhar para dentro de nós e dizer: puxa, como eu preciso de ajuda, como eu preciso ser amado, como eu preciso ser ajudado, como eu preciso ser visitado, como eu preciso... Eu penso assim que é uma estratégia do próprio diabo. O diabo, em algum momento, quando você está lá, porque você nasce no Senhor e começa a servir. Você, quando se converte, eu quando me converti, normalmente a gente se converte para dar. A gente chega a Jesus e chega a Jesus para abençoar. É assim ou não é assim? É ou não é? A gente se converte e a gente já começa a abençoar as pessoas. Com o passar do tempo, parece que o diabo se aproxima e diz assim: mas você, coitadinho de você, você é tão pobrezinho. Olha para ti, cara. Você precisa de tanta coisa. Você está sozinho, você não tem ninguém por você. Você não tem dinheiro. Está todo mundo ganhando, todo mundo prosperando, você andando de ônibus. Aí começa a bater. Olha a tua casa, olha a tua roupa, olha a tua vida, olha você, olha você, olha você, olha você. E aí nessa hora, tudo que você fazia antes parece que murcha. Não existe na Bíblia, no reino de Deus, a gente pode dizer isso com toda certeza, um único mandamento de Deus para que a gente cobre, exija alguma coisa de alguém. Não tem na Bíblia. Por que os nossos relacionamentos, muitas vezes, que deveriam ser uma bênção, são conflituosos? Porque é assim, o cara se converteu e descobre que a mulher dele tem que ser submissa a ele. E ele então cria um mandamento. Qual é? Sujeitai vossas mulheres. Esse mandamento não tem na Bíblia, amado. Não existe esse mandamento na Bíblia. Sujeita a tua mulher, cara. Não tem. Tem ame a tua mulher. Esse tem. Mas por que a gente fica mais preocupado com o mandamento do outro do que com o nosso? É simples. É porque o foco, ele muda. A gente para de olhar para fora e de querer abençoar e a gente começa a olhar para dentro. E aí a gente começa a achar que os outros têm que cumprir os mandamentos para conosco. A mulher descobre que o marido tem que amar ela. E ela então começa agora a cobrar de várias maneiras esse amor. Também você não cuida de mim? Também, quanto tempo que tu não faz um carinho? E mulher gosta de usar a palavra nunca, né? Você nunca, isso arrebenta o homem. A mulher usa isso com força. Você nunca fez. O cara, como? Ou então sempre, né? Está sempre me desprezando. Está sempre e nunca. Mas começa então a cobrar amor, atenção, carinho. O homem muitas vezes não observa, não a vê, e ela fica cobrando. Está me largando, aí começa aquela reivindicação toda. Mas não tem esse mandamento para a mulher. Não tem. Olha, amados, o amor de Deus, ele é uma solução tão real para a nossa vida, que Paulo, quando escreve os Romanos, ele diz assim: o que ama, não peca. Mas por quê que não peca? Porque aquele que ama está atento com a pessoa que está ao lado dele, o próximo dele. Aí Paulo diz: quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não adultera, quem ama... É a solução para todos os problemas, o amor, pô. É ou não é? É a solução para tudo. Mas Jesus já tinha dito isso. Porque Jesus, que ministrou no meio dos fariseus, ele falou assim: o amor cumpre a lei e os profetas. O amor excede os sacrifícios. Jesus já tinha dito isso. Ele tinha falado. Por quê? Porque o amor, amado, ele te projeta para o outro. O amor de Deus,
O verdadeiro amor, o ágape, não é um sentimento também, como foi dito hoje aqui, não é um sentimento. Amor, não é, amor da Bíblia não é sentimento. Não é aquele negócio de nervosinho, friozinho na barriga, que chora, nada disso. Nada disso. O amor na Bíblia é uma escolha que o homem faz de dar a vida pela outra pessoa, voluntariamente. O amor é uma clareza que você tem de que você pode morrer pelo outro, servir o outro, andar mais uma milha com o outro. O amor é essa força que te move para o sacrifício. Como é que você sabe que alguém está cheio de Deus? É quando ele é desafiado a morrer e ele aceita. Como é que você sabe, Franco? Fulano ama Beltrano. Como é que tu sabe que ama? Ama quando ele é desafiado por Deus ao sacrifício e ele voluntariamente aceita. Alguém vai dizer, esse cara é maluco, essa mulher é doida, é uma boba, uma otária. Mas amor é isso, é o que te compunge a cruz, que te leva a entregar a vida por alguém. Eu lembro, há alguns anos, atrás, uma irmãzinha muito querida, a esposa de um pastor hoje, mas na época ela caminhava conosco aí, morava em Campo Grande, hoje mora em Jacarepaguá. E eu lembro que o filho dela teve um problema, uma apendicite, foi uma emergência, o garoto da rua foi internado. Correu rápido, foi um negócio muito doido aquele dia. E eu cheguei lá antes dela. Mas eu cheguei lá antes dela, por que eu cheguei lá antes dela? Porque eu tomei conhecimento e eu estava num lugar muito próximo, então eu aproveitei e cheguei lá. Quando ela chegou lá, ela falou assim comigo assim, eu queria te falar uma coisa, pastor. Eu falei, fala. Puxa, muito obrigado pelo teu amor. Hoje eu vi que você nos ama mesmo. Eu falei, é? Eu falei, por quê? Porque você chegou aqui antes da gente chegar. E eu mandei assim para ela, eu falei, filha, qualquer espírita faria melhor do que eu. Faria melhor do que eu. Está arriscado você chegar aqui, o cara já ter pago até as contas. Eu vou te falar quando foi que eu te amei. Eu te amei quando eu tive que escolher entre abandonar a minha esposa e ficar com ela. Eu te amei quando Jesus me chamou para o ministério e eu deixei as coisas para trás para aceitar. Eu te amei cada vez que eu renunciei à minha vontade para fazer a de Deus. Foi nessa hora que eu te amei. É legal você ajudar as pessoas. Desculpa, eu sei que eu estou parecendo assim tão seco, hoje o Franco está seco. Eu quero que você seja livre para ver o que é o amor de Deus. Porque tem um monte de sentimentalismo aí que não é amor de Deus. É sentimentalismo. E vou falar outra coisa. Muitas vezes a gente faz por constrangimento, não amor. Constrangimento. Porque se você não for lá, alguém vai falar, pô, fulano, meu discipulador, nem veio aqui. Aí tu vai. Nenhuma vontade de ir, vai. Vai por constrangimento. Vai porque alguém vai cobrar. Vai porque alguém vai dizer, vai ficar feio se a gente não for. Vai ficar feio se a gente não for. Eu estou querendo dar a coisa certa para você. Não é porque vai ficar feio, não é porque vai cobrar, nada disso. Porque um dia você pode não ir. Um dia Deus pode falar contigo como falou com Jesus. Fica aqui, não vai. Mas Lázaro está doente, vai ficar feio se a gente não for. Fica aqui, não vai. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4. Eu digo, sentimentalismo atrapalha. Tem que ouvir Deus. Eu costumo dizer também que se o filho pródigo, aquele garoto da bolota de porco lá da parábola de Jesus, tivesse encontrado alguns irmãos, inclusive eu, ele talvez não tivesse nunca voltado para a casa do pai. Porque eu iria atrapalhar certamente a vida daquele garoto. O amor de Deus não tem nada a ver com sentimentalismo. Amor de Deus não tem nada a ver com esse padrão de educação que a gente vê aí na sociedade. Até conversava com uma irmã querida também, que foi criada entre nós, tem filhos hoje, e ela estava muito contente, porque estudando, ela descobriu que a melhor educação que ela podia dar para o filho é com base no amor. Como assim? É fazer o filho ver o próximo.
Porque às vezes a gente educa o filho e não mostra o próximo. Só diz para ele assim, ó, não faz porque é feio. Ó, não faz isso porque é feio. Não faz isso porque isso não é legal. Não faz isso porque isso é falta de educação. Mas o que é falta de educação? O que é feio? Vou te falar o que é feio para Deus. Feio é a gente não considerar o próximo. Quando dois garotos brigam por causa do mesmo brinquedo, o tema não é chegar lá, não, eu tenho que educar meus filhos. É feio brigar por causa de dois brinquedos. Não, amado, trata o assunto da verdade. Meu filho, você precisa amar teu irmão. Divide o que você tem com ele. É amor. O tema é amor. Para de ser egoísta. Para de ser ciumento, invejoso. Se arrepende desse troço. O tema é amor. Não tem nada, é feio. É feio. Feio para quê? Para a sociedade? Às vezes a gente educa uma pessoa e nem sabe o que está educando. Ensina, nem sabe o que está ensinando. Aí eu falei com a irmã, falei, querida, não é verdade. Não é verdade. Eu te amei lá atrás. Te amo ainda toda vez que eu renuncio minha vida. Porque se eu não tivesse aberto mão da minha vontade, eu não estaria nem aqui para falar contigo de Jesus. Estaria em outro negócio, em outro lugar. Eu sei para onde só Deus sabe onde eu estaria, talvez não estivesse nem vivo. Se eu tivesse aberto mão da minha vontade. Mas eu não abri mão da minha vontade porque a proposta era melhor. Não foi assim. Foi que eu entendi que era a vontade de Deus. Falei, pô, a vontade de Deus é essa. Pô, a vontade de Deus, vai doer pra caramba. Mas é essa. E eu sei que o Espírito Santo nos impulsiona a isso. Olha, se deixar com o Espírito Santo, a gente vai sempre estar se humilhando e sempre dando. Sempre olhando para fora. Sempre estendendo as mãos. Sempre andando, mas andando para abençoar. Você nunca vai ver um filho de Deus, cheio de Deus, na fila dos pedintes. Nunca vai ver. Nunca. É só você olhar Jesus. Eu já fiz uma conta uma vez, não posso precisar agora. Mas eu acho que umas 2 ou 3 vezes, Jesus se beneficiou de algo que ele fez como milagre, que é aquilo que a gente chama de milagre. Os pães, deve ter comido. O imposto que ele mandou pagar lá, o imposto. Mandou incluir ele também. E eu não me lembro se teve outro momento. O vinho. O vinho, tem certeza que ele bebeu? Não sei. Vamos torcer que ele tenha bebido aquele vinho bom, né? Mas, do contrário, era para os outros. Eu, quando era mais jovem, vou terminar aqui, eu fiquei assim chocado com uma visão que eu tive de Jesus. Eu estava pregando numa denominação lá em Caxias, lá onde eu conheci Renata Souto, Renatinha, para os mais íntimos aí da Renata, filha de um pastor. Na verdade, eu acho que eu conheci essa família através de Modesto. Modesto tinha contato com esses irmãos, eu acabei indo lá pregar. Foi até engraçado, acho que outro dia eu estava lá na Zona Norte, fiz esse comentário, Fiz esse comentário, engraçado as pessoas, quando buscam solução fora de Deus. A primeira vez que eu preguei ali, no encontro de jovens, a Renata se aproximou de mim, Renata é psicóloga, né? Ela se aproximou de mim e falou assim, você fez psicologia onde? Falei, como assim, amor? Você se formou em que faculdade? Falei, mas não sou psicólogo, não. Ah, não? Eu falei, não. Aí quando ela falou, eu discerni a Renata. Eu lembrei isso a ela esses dias. Eu discerni a Renata e falei assim, você é psicóloga? Ah, sou. Eu falei, e eu sei por que você acha que eu sou psicólogo. Ela, por quê? Ela se apresentou como filha do pastor. Eu falei, você é filha de pastor? Você deve estar ouvindo a palavra desde criança.
Você deve ter tido suas crises na adolescência e não encontrou solução na palavra. Aí um dia você acreditou que você encontraria a solução na psicologia e foi estudar. Estudou, se formou e continua com os teus problemas. Aí você chega aqui e ouve uma palavra que te detona e que esclarece um monte de coisa que estava obscuro dentro de você. E você pensa o quê? Só pode ser psicólogo. Mas não sou psicólogo não, meu filho. Sou formado em nada. Abri a Bíblia e falei com ela, tudo que eu falei para você é desse livro. Tudo. Tudo. Foi assim que eu conheci minha amadinha. Mas numa outra vez lá, ministrando, eu tive uma visão assim interessante. Mas por que tinha que ser lá, né? Eu estava falando desse nosso Jesus que servimos. E de que ele, em tempo algum, pensou nele. Jesus nunca ficou com pena dele mesmo e nunca pensou nele. Nunca reivindicou nada que não fosse justo, da justiça de Deus. Ele cobrava as incoerências dos homens, mas não por causa dele, por causa dos próprios homens. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Ele não estava cobrando isso por causa dele, estava cobrando por causa dos homens. Jesus chorou 2 vezes, que a gente tem registro, né? Uma vez, quando chegou na casa de Lázaro, e Lázaro estava morto já, e Maria foi falar com ele, não Marta. Quando Marta falou, ele não chorou. Mas quando Maria falou, ele derramou lágrimas. E uma outra vez, quando ele viu Jerusalém. Quando ele viu Jerusalém e viu o futuro de Jerusalém, viu tudo e falou, ele chorou. Você olha para Jesus, e o que você vê em Jesus? A visão que eu tive lá em Caxias, não vou desviar não, para terminar. Foi assim. Estava sentado, já tinha ministrado de manhã, ia ministrar de tarde, de noite, aqueles encontros que você ministra o dia inteiro. Estava sentado. E o Espírito Santo falou comigo assim, olha as mãos de Jesus. E eu então fiquei pensando nas mãos de Jesus. O que eu pensei inicialmente? Eu pensei em tudo que aquelas mãos fizeram. Mãos que abençoaram um monte de gente. A mão de Jesus tocou no leproso, quando o leproso não poderia ser tocado. Que bastaria uma própria palavra do Senhor, ele seria limpo, mas Jesus fez questão de tocar nele. A mão de Jesus partiu o pão. A mão de Jesus lavou os pés dos discípulos. A mão de Jesus se estendeu várias vezes para o pecador. Eu fico imaginando aquela mulher presa no adultério, Jesus levantando ela, tomando ela, consolando a outra que estava chorando nos pés dele. As mãos de Jesus, eu fiquei pensando nas mãos de Jesus, e cada vez que eu pensava nas mãos de Jesus, mais eu via quanto aquelas mãos deram e serviram. E aí, no final, quando eu estava refletindo sobre as mãos de Jesus, o Senhor falou, agora pensa nos pés de Jesus. Aí eu comecei a pensar nos pés de Jesus. Ah, meu Deus, os pés do Senhor. E comecei a viajar com os pés de Jesus. Jesus viajou muito, andou muito, para tudo que foi lugar, mas Jesus sempre foi em busca de fazer a vontade do Pai, mesmo indo para o deserto, sendo tentado, e viajou todas as cidades, todas as aldeias, para ensinar, pregar o evangelho do reino, curar as pessoas. Jesus andou para abençoar. Jesus andou para abençoar, embora... Eu penso que um dia, quando aquela mulher lavou os pés de Jesus de lágrima, não era à toa. Os pés abençoados, os pés de Jesus. Eu não consigo pensar naqueles pés correndo atrás para buscar algo para si mesmo. Eu penso que toda vez que aqueles pés se moveram, não foi para derramar sangue inocente, mas foi para salvar o inocente, foi para abençoar o inocente. Os pés levaram Jesus
na direção da vontade do Pai, e foi muita e muita bênção. Quando você lê os evangelhos, você vê quanta gente foi abençoada, e pode ter certeza, aqueles pezinhos de Jesus levou ele para tudo que era lugar, para ele fazer o que tinha que fazer. Quando eu pensei nos pés e nas mãos, claro que eu viajei mais ainda, mas aí o Espírito Santo me mostrou as mãos e os pés de Jesus na cruz, cravados na cruz. E aí eu fiquei pensando, rapaz, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que uma mão dessa que só abençoou, como é que só serviu, só deu, foi parar na cruz? Crucificaram Jesus, os pés, pá! Pô, aquilo ali me deu um pavor, um choro. Era uma tardezinha, eu chorava, eu falei, meu Deus, que coisa terrível que o pecado fez, promoveu. Mãos que só abençoaram, pés que só abençoaram. Mas aí o Espírito Santo me levou para uma outra cena. Jesus na cruz, as mãos que só fizeram bem presas, os pés que só fizeram bem presos, mas uma coisa os carrascos de Jesus não fizeram. Foi calar a boca dele. Bater em Jesus demais. O flagelo romano, se você estudar um pouquinho sobre o flagelo romano, você vai ver que é uma surra para matar. Aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, retratou um pouquinho, um monte de gente saiu de lá passando mal. Porque Jesus, ele foi parar ali como, Franco? Como é que Jesus foi parar ali? Foi simples. Ele foi preso por inveja, diz a Bíblia. Os religiosos tinham inveja dele. Porque as multidões estavam com Jesus e não estavam mais com eles. Inveja. Não amor, inveja. Não era amor a Deus. Era o pretexto de amar a Deus. Jesus falou que muita gente com o pretexto de amar a Deus ia matar os discípulos. Com essa desculpa de amor a Deus. Não é amor nenhum. Amor nenhum. Inveja. Estava lá, inveja. É querer aquilo que é do outro. Querendo a glória de Jesus. Levaram ele preso com falsas acusações. E Jesus foi parar na mão de um cara político. Pilatos era um político. E Pilatos temendo que o povo se revoltasse, ele resolveu dar uma surra em Jesus e pensou com ele, vou dar uma surra nele, lavou as mãos, vou dar uma surra nele, depois apresenta ele todo arrebentado e acaba a história. Mas o tiro sai pela culatra. Ele vai lá, dá uma surra em Jesus, traz ele arrebentado, e o povo diz, crucificam. E ele apresenta uma outra estratégia, coloca um cara condenado à morte, um bandido, chamado Barrabás. Coloca ao lado de Jesus e tenta negociar com o povo uma outra possibilidade. E diz, olha, é costume soltar um homem na ocasião da festa. Então vamos, olha aqui o bandido, botou o bandido e o santo. E o povo fez o quê? A gente quer o bandido, mata o santo. Foi assim que ele foi parar lá. Ele foi parar lá num dia só. Foi aquele dia que tudo, nos nossos olhos humanos, toda a justiça falhou. E aí ele vai parar lá. Mas uma coisa não fizeram. No meio da surra, não quebraram os dentes dele a ponto de impedi-lo de falar. Não ataram a boca de Jesus. E aí eu queria parar contigo. Jesus na cruz. Aquelas mãos que fizeram só o bem ali, cravadas. Os pés que só andaram para o bem, cravados. Mas a boca de Jesus aberta. E aí, meu irmão, com a boca aberta, ele pastoreia Maria, que estava aflita. Pastoreia João, o discípulo mais jovem, que
que também estava ali inconsolável. Com a boca aberta, ele garante vida eterna para um ladrão que está do lado dele. Com a boca aberta, ele dá certeza de que a oração do ladrão foi ouvida. Lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Engraçado, muito interessante. Eu já parei para pensar nessa conversão. Para mim, na minha forma de ver, é a conversão mais espetacular da Bíblia, é a do ladrão. Aí você diz, mas por quê, Franco? Porque é assim, ó, ver Jesus fazer um milagre e crer é uma coisa. Ver ele andar sobre as águas e crer, ver ele curar um cego e crer, ver Jesus expulsando o demônio e crer. Agora, ver Jesus morrendo na mesma condição, em piores condições que a tua, e crer, tem que ser muito revelado, né, cara? Tem que ser muito revelado. Porque no meio dos sinais e dos prodígios, todo mundo crê. Vão crer nos falsos profetas. Nos últimos dias, os falsos profetas vão se levantar com um monte de sinais e prodígios. Vão crer? Diz que vai arrastar uma multidão. Porque é fácil crer no meio dos milagres. Difícil é crer na dor. Difícil é você ver um Jesus humilhado e ainda assim dizer, tu és rei. Lembra-te de mim. Tem que ter muita luz divina. Vocês concordam comigo ou não? Muita luz. Um homem nas mesmas condições que ele. Mas Jesus garantiu com a boca. E com a boca ele bradou. Com a boca ele intercedeu ainda. Perdoa, Pai. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí, quando Jesus não tinha mais nada para dar, deu a vida. Deu o que restava ainda. Num suspiro só, rendeu tudo ao Pai. Esse é o nosso Deus. E é assim que Ele demonstra amor. Dando tudo. Amém? Qual era a solução da igreja de Coríntios? É a mesma da minha casa e da tua casa. É o amor. Presença de Deus, gente se entregando, gente se consagrando, gente renunciando, gente disposta a perdoar, andar 2 milhas, gente dando a outra face, gente abençoando de todas as formas, uns servindo aos outros, desde um copinho d'água até um dia intenso de trabalho, orações uns pelos outros, carinho um com o outro, amor, tudo crendo, tudo suportando, tudo esperando, amor, amém? Amor, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta e tudo espera. Amor. Você acha que existe algum poder maior do que esse? Não tem. Não tem. Esse aí arrebenta qualquer um. Constrange qualquer pessoa. Hoje um irmão falou comigo, Franco, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a casa do pai. Mas eu não quero voltar igual o filho pródigo, que perdeu tudo. Aí começou a ver as bolotas de porquinho. Ele falou, eu não quero, Franco, voltar assim para a casa do meu pai. Eu não quero chegar nessa condição para voltar na casa do meu pai. Eu falei, filho, você está enganado. Aquele menino, ele não se quebrantou no dia que ele fez as contas e voltou para o pai dele. É um equívoco. Eu estava lendo um livro esses dias, o autor tomou o mesmo equívoco. Ele acha que o menino se quebrantou vendo os porcos.
não foi vendo os porcos. Vendo os porcos, aquele menino fez as contas. Ele se convenceu realmente de que na casa do pai dele era melhor. Ele falou, a casa do meu pai é melhor. Na casa do meu pai, um escravo passa melhor que eu estou passando aqui. Então vou voltar para onde? Para a casa do meu pai. Agora eu vou chegar na casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele perde toda a dignidade, ele enxerga um monte de coisa maravilhosa. Ele viu que o caminho que ele tomou era um caminho de uma pessoa indigna. E voltou para casa. Mas eu falei com esse irmão, o que eu creio de todo o coração que o que arrebentou aquele garoto foi ver o pai, já indo de encontro a ele. O pai saiu correndo para ele, de braços abertos, e abraçou ele. E deve ter examinado ele. Por que eu digo que deve ter examinado? Porque o texto de Lucas diz que ele voltou com saúde. Não foi assim? Voltou com saúde. Então deve ter olhado para ele, viu que ele estava todo arrebentado, mas estava são. Ele falou, esse filho estava morto, agora está vivo. E fez festa. O discurso do filho era, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou mais considerado, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Esse discurso, esse ensaio, na hora mesmo, não foi possível. O filho alcançou dizer, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E não concluiu o pedido dele. Qual era o pedido dele? Trata-me como um dos teus empregados. Esse pedido ele não fez. Mas por quê, Franco? Porque ele viu que era impossível. O amor do pai envolveu ele tão profundamente que ele viu que era impossível ser tratado como escravo quando o pai abraçou ele. Vamos orar?